Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é um bom dia, mas eu tenho certeza que vocês vão estar me vendo à noite. Eu espero que o dia tenha sido maravilhoso. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos auxilie, nos dê toda a energia necessária para a nossa transformação, para a nossa mudança de atitude, para as nossas curas, para a paz que a gente tanto busca. Então, que seja uma oportunidade abençoada da gente estar aqui fazendo uma reflexão juntos sobre alguns temas que são propostos. Bem, morrendo de saudade de vocês, de estar aí pessoalmente, é uma energia totalmente diferente e muito maravilhosa, mas também feliz por ter essa oportunidade de estar aqui fazendo um vídeo e a gente dessa forma ainda estarmos, né, no nosso processo de evolução e de aprendizado todos os dias. Então, muito feliz por essa oportunidade. Sintam-se abraçados. Tema proposto para nós hoje é do livro Pão Nosso, chama-se Entendimento, é um trechinho de uma carta de Paulo aos Romanos. Então, assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, aqui ele vem trazendo o problema da transformação espiritual, que é uma necessidade para todos nós. Então, todo mundo que está na caminhada sabe que a gente precisa passar por algumas transformações. Então, todos nós queremos modificações. E essa é um bom início para a gente pensar. Todos nós queremos mudanças em nossas vidas. Então, a gente às vezes fala, olha, eu vou estudar, eu vou me dedicar a determinada situação material para que eu tenha condições de mudar, seja o nosso padrão. Então, às vezes, esse texto vem trazendo uma reflexão que essas mudanças que nós procuramos, muitas vezes ela está somente no decorrer do que é material. Então, eu quero fazer mudanças e estou ali trabalhando com a questão da matéria, da riqueza, do dinheiro, para me proporcionar uma vida melhor. Algo de errado nisso? Não tem nada de errado nisso, não. Nós estamos no mundo material. A questão é o que vem primeiro e do que nós estamos falando. Se a gente muitas vezes não fala assim, olha, eu estou indo, né, ao grupo, ao centro espírita, a uma casa religiosa e a minha vida não mudou, eu não tenho facilidades. Então é nesse sentido, se nós buscamos por modificações para transformações na nossa vida, somente pelas facilidades que a gente acredita que vai ter por essa situação. Uma outra coisa assim muito interessante da gente pensar sobre a questão do entendimento e de transformações é quantas vezes nós estamos dentro de um conceito religioso, buscando uma mudança interior, buscando uma mudança de atitudes, e isso é apenas para as outras pessoas nos reconhecerem. Propriamente no Evangelho, a gente já tem uma passagem que é assim, que a nossa mão direita não saiba o que faz a esquerda, que é quando a gente vai fazer a nossa caridade, ou quando a gente vai, no nosso momento de oração, né, que a gente vai pedir perdão, que a gente está ali na nossa conversa franca com o Pai, a gente ter a condição de fazer isso no nosso silêncio, da nossa intimidade. Isso não precisa ser assistido. O que quer dizer com isso? Que eu não preciso fazer situações que sejam exteriores para um reconhecimento do outro. Então, se a gente avaliar, né, se nós assim olharmos bem dentro de nós, a gente quer reconhecimento, sim. Toda e qualquer mudança nossa, a gente espera por aplausos. A gente espera que as pessoas falem, nossa, olha como tá diferente, olha como isso mudou, olha. Então a gente quer um pouco desse espelhamento. E a busca é assim, será que esse espelhamento ele tá real ou tá aqui fora só? Será que na hora de fazer alguma coisa eu olho se tem alguém me olhando e falo, bem, como não tem ninguém me olhando, eu posso ser eu mesma. Então é sobre as máscaras que muitas vezes a gente coloca para dizer que a gente está mudando. E aí a gente ali ou aqui decai nas nossas mentiras, as nossas atitudes não correspondem ainda. E o que o texto vem falando? Sobre a gente pensar sobre o entendimento que nós tivemos. Já fizemos escolhas e já passamos por processos que o nosso entendimento era um, e na proporção que a gente vai mudando, vai aprendendo, vai criando uma bagagem, o nosso entendimento, o nosso mapa de mundo, a nossa mente vai se abrindo
novos conceitos, novas possibilidades, né? Uma aceitação de nós mesmos, nos conhecendo e com esse entendimento tendo a força necessária para fazer todas as mudanças que a gente se propõe com relação aos nossos hábitos, às nossas tendências, aos nossos pensamentos, aos nossos julgamentos, ao nosso trato, ao nosso ver, ao nosso sentir em relação a nós e aos outros. Então, é um processo e entender isso é muito importante, porque a partir daí a gente faz transformações que são válidas em nossa vida. A gente faz escolhas baseadas nesse entendimento que são válidos na nossa vida. Então, a cada processo, a gente vai aprendendo um pouco mais. Quem de nós, né, já fomos assim, tão simples, nessa encarnação mesmo, tão necessários de cuidados quando criança, tão necessitados de atenção, nos nossos despertares, nos nossos aprendizados, quando a gente começou, né, a engatinhar para ganhar uma força, que a gente conseguiu ficar de pé, a gente não queria caminhar, a gente queria correr. Alguns tombos nos levaram a dizer assim, opa, acho que eu vou ter que ter um pouquinho mais de firmeza e aprender a caminhar para então eu correr. Mas a gente já atropelou algumas coisas. Os nossos problemas em outras idades são problemas que hoje a gente supera e a gente consegue entender de uma maneira muito maior, muito mais grandiosa. A gente já teve vergonha de ir para a escola porque fez xixi no dia antes. Ai, fiz xixi na roupa, amanhã não vou nem para a escola porque meus amiguinhos. Hoje o nosso entendimento sobre isso e o nosso amparo sobre isso fala assim, oh meu Deus, quem não passou por isso? Então a proporção em que o entendimento vai crescendo e que a gente vai percebendo as coisas, a gente vai mudando. Os problemas eles mudam e os nossos desafios também mudam. Porque o que a gente considerava um problema foi algo que aconteceu e que precisava da sua atenção sim. Naquela situação. A magnitude dos problemas para cada um é de acordo com as suas verdades e são legítimas as dores de cada um. A gente precisa entender isso. Então o texto vem nos trazendo essa inspiração de a gente observar esse comportamento, observar como que a gente está e não ficar preso a ideias lá de trás. A ideias que quando a gente avalia a nossa vida, as nossas escolhas, a gente vai percebendo o quanto a bondade divina esteve presente para nos auxiliar e estar presente para cada dúvida que a gente tem. Então, não adianta as coisas a gente fazer cultos exteriores, a gente precisa desenvolver com perseverança, com muita fé, com muita vontade, tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente está disposto a fazer. Então, quando a gente fala assim, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou fazer escolhas diferentes, eu estou lutando para ser uma pessoa melhor, para considerar uma pessoa boa, cristã, que vive princípios, que tipo de esforço eu preciso dedicar todos os dias para conseguir isso? Olha só, quando a gente fala que a gente vai fazer um curso, a gente vai fazer o curso com sono, a gente tem que trabalhar, tem várias frentes que a gente precisa fazer. Então, exige de nós o que a gente fala que é disciplina, né? Exige de nós uma disciplina. O que é melhor? Levantar bem cedinho ou dormir até mais tarde? Para algumas pessoas, dormir até mais tarde é um problema, dói o corpo, é gostoso levantar cedinho. E aí, para quem precisa levantar cedo e deitou muito tarde, está cansado, exige que ali tenha uma disciplina. Eu preciso vencer esse meu cansaço para que eu consiga cumprir as coisas daquele meu dia. Então, imagina se para as coisas materiais, para as coisas que são do mundo, para as coisas que a gente está fazendo aqui, exige de nós essa disciplina, esse entendimento de que terá um preço muito alto se eu ficar ali parada, inerte, posso perder meu emprego, posso perder minha aula, posso prejudicar alguém, posso deixar de prestar um auxílio em que eu me propus a fazer. Imagina para todas as mudanças que a gente quer fazer interno. Porque aí, como ninguém sabe o que está passando aqui dentro, quais são os nossos propósitos, às vezes a gente se auto-sabota. Então, ter entendimento de que alguns caminhos que a gente escolhe e algumas oportunidades que nós temos para fazer o que é necessário fazer, para fazer as mudanças que a gente se propõe a fazer, então, quando essa oportunidade chega, vai exigir muito esforço,
vai exigir sim muita disciplina, vai exigir sim muito autocontrole, muito autoconhecimento. Então, conhecer a si mesmo. Para em cima disso, a gente desdobrar, né, em atitudes e desdobrar em todas as transformações. É fácil a gente, às vezes, ouvir alguma coisa que a gente não gosta e relevar? É fácil perdoar? É fácil fazer o bem, mesmo para quem não fez o bem pra gente? Não é fácil. É um desafio ainda. O nosso coração ainda é muito endurecido. Então, como fazer isso com sabedoria? Não é perder a memória, não é esquecer o passado, não é fingir que nada aconteceu. É como entender como cada pessoa funciona, que está ao nosso redor, como que a gente funciona junto com essas pessoas e não excluir, não fingir que elas não existem. Mas dentro disso, colocar os limites respeitosos, cristão, e seguir com as nossas escolhas, seguir com a verdade do Cristo que a gente está aqui, existe dentro de nós e a gente está tentando desenvolver a todo momento. Então essa é o grande desafio. O texto termina com duas frases bem interessantes que eu gostaria de ler, que é assim, ó: ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalize, pois em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Às vezes a gente fica duros, né? A gente aceita algumas verdades que não são assim, que já nos prejudicaram, que a gente insiste em fazer os mesmos caminhos e muitas vezes levar os mesmos tombos. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Então, o nosso raciocínio ele vai expandindo. A gente precisa ir atrás de conhecimento todos os dias. A gente precisa ir atrás de livros, de informações, de palestras que auxiliem a gente a conhecer mais, a nos conhecer, a trazer um mapa para a gente de mais possibilidades, de mais profundidade. E aí ele coloca assim: pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente essa ou aquele acontecimento de teu caminho. Muitas vezes, quando a gente avalia com calma, né, através do Evangelho, através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, a gente avalia alguns acontecimentos da nossa vida e a gente fala assim: bem, eu não fui injustiçado. Bem, aqui eu tive um belo de um livramento. Poxa, aqui está seu uma oportunidade. Aqui tem uma flor de perdão. Aqui tem um merecimento. Aqui tem... E quanto a gente já não ganhou nesse nosso caminho? Em avaliar com outros olhos, baseado no conhecimento que a gente já tem. Baseado no olhar bondoso sobre as situações, nos tirando da posição de vítima e nos colocando como protagonistas da nossa história. E ele fazer isso, avalia todas essas, tudo que a gente já ganhou através do Evangelho. Faz isso e a bondade do Senhor vai nos auxiliar a esclarecer as respostas que nós tanto buscamos. Um dia abençoado, uma noite abençoada, uma excelente reunião a todos, um beijo no coração e obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.